Olá, amados. Seguindo em nosso plano de leitura bíblica, chegamos hoje ao capítulo 22 de Mateus. Muitas e muitas vezes Jesus foi colocado à prova pela liderança religiosa do seu tempo. Sempre que Jesus os confrontava em algum posicionamento que se opunha à verdadeira vontade do Pai, sempre que Jesus expunha suas interpretações errôneas das Escrituras e das revelações de Deus, esses líderes religiosos se sentiam ameaçados em sua liderança e posição e procuravam um meio de enredar Jesus para prendê-lo ou pelo menos matá-lo também. Só aqui no capítulo 22 isso ocorreu 3 vezes, depois que Jesus, através das 2 últimas parábolas aqui citadas, a parábola dos lavradores, capítulo 21 e os últimos versos, e a parábola do banquete do casamento, aqui no início do capítulo. Acontece que nestas parábolas Jesus reafirma 3 importantes temas, outras vezes abordados por ele, a saber, a filiação divina de Jesus, a persistente rejeição de Israel aos profetas de Deus e a inclusão dos gentios no reino de Deus. Então, assim que Jesus termina de contar a parábola do banquete do casamento, Mateus nos conta que, no verso 15 ali, os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer o que desse motivo para prendê-lo. Ou seja, como diz na Nova Versão Internacional, começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. É muita pretensão, não é? Tentar enrolar o Senhor, tentar enrolar a Deus, enrolar aquele que nos conhece por dentro e por fora, que conhece nossos pensamentos e intenções, ou como diz o Salmo 139, antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, minha língua, tu já a conheces inteira, Senhor. E assim foi. Quando finalmente eles bolaram um plano para enredar Jesus, os fariseus enviaram alguns de seus discípulos dos fariseus, junto com os do partido de Herodes, que era um grupo político partidário de Herodes, mas que nem se davam muito com os fariseus, nem andavam muito junto. Contudo, como tinham Jesus um adversário comum, eles se ajuntaram, né? E para então encontrar Jesus, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, sabemos que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sabemos que o Senhor é imparcial e sabemos que o Senhor não demonstra favoritismo. Tudo isso é verdade, aplicado à pessoa de Jesus. Contudo, no caso desse grupo que vem apenas para enredar Jesus, enrolá-lo, essa declaração, ainda que verdadeira, não passa de uma armadilha, de uma pura demagogia e é da boca para fora, sem valor algum. Não é diferente em nossos dias. Muitos, ao se referirem a Jesus, o têm até em alto conceito, eu coloco um lado a lado na galeria de outros grandes mestres que passaram pela terra. Às vezes ele é até citado em primeiro lugar na lista e outras vezes Jesus entra numa ordem cronológica meramente, aí Jesus, Confúcio, Zaratustra, Buda e por aí vai. Vejam que na sequência Mateus nos relata a abordagem feita pelos saduceus, outro grupo religioso. Estes judeus conservavam a lei de Moisés e a lei oral, mas não aceitavam as tradições dos escribas e dos fariseus. Eles, por exemplo, não acreditavam na ressurreição e também não acreditavam em anjos, em espíritos, mas aqui estão eles. No mesmo dia, diz Mateus, em que Jesus foi abordado pelos fariseus herodianos, chegam os saduceus e vêm para apresentar uma questão igualmente articulada para testar Jesus. E eles apresentam aquela questão de uma mulher que acabou casando 7 vezes, tendo 7 maridos, pois sempre que o marido morria sem deixar filhos, segundo a lei de Moisés, o irmão seguinte deveria assumir a viúva como sua esposa e suscitar filhos, a descendência para o seu irmão morto. E a pergunta meio óbvia trazida por eles
ao final dessa exposição é a seguinte: pois bem, Senhor, e lá na ressurreição, de qual dos 7 maridos ela será esposa, visto que todos os 7 foram casados com ela? De novo, também esse grupo de saduceus não estava de fato interessado na resposta de Jesus. Sua pergunta é uma pergunta retórica. O juízo que eles estão fazendo de Jesus e das Escrituras Sagradas é completamente errado. E Jesus diz isso para eles. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem conhecerem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitam, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Ou seja, desconhecer as Escrituras Sagradas, não se aprofundar na palavra de Deus, ter a sua Bíblia apenas como objeto de decoração em casa, ou, quem sabe, um atestado de que sou cristão e vou para o céu, tudo isso implica num grande engano. Engano que nos conduzirá a heresias, a uma religiosidade que sequer tangencia a real vontade de Deus. Afinal, quando Jesus lhes mostra, respaldado pelas Escrituras, que Deus é um Deus de vivos e não de mortos, um Deus vivo que quer se relacionar conosco numa vida nova, disponibilizada em Cristo Jesus, esse é o real motivo para que a gente se relacione com esse Senhor, esse Deus vivo, e não uma religião morta e fria. Que o Senhor nos ajude a reanimar o nosso coração na plena vontade de Deus para nós. Amém.